Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos ter uma videoaula num formato um pouco diferente. Como vocês estão vendo, hoje eu mudei um pouquinho o fundo onde eu geralmente faço os vídeos. E por que que eu estou aqui na penumbra, bem quase a minha silhueta só aparecendo? Porque nós vamos falar sobre sombras na arte. E aqui vocês podem ver que eu estou com tecnologias que me fazem ter esta possibilidade. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro aqui nós temos uma luminária e aqui do outro lado nós temos um celular que eu passei durex e colei na parede para ter dois focos de luz para fazer com que a luz viesse de trás e me deixasse assim escura. Pois é. Então, todos esses artefatos, dependendo de onde eu estou, vão fazer com que este ideal de penumbra apareça. Se eu me mover para cá, vocês podem ver que a luz faz com que eu esteja mais escura, porém não vai ter o mesmo visual. Ele vai ser uma iluminação totalmente diferente. Então, onde eu me mexo, vai aparecer mais ou menos a silhueta. Tudo bem? Então, como vamos lidar com silhuetas hoje, vamos ter uma aula assim totalmente imersiva. Então, pega lá o livro na página 23, onde nós vamos falar sobre luz e arte. Então, o que nós temos aí como luz e arte, galera? Nós temos a primeira atividade aqui, o primeiro texto, que é a bolha luminosa. Nós temos aqui da companhia de teatro Lumbra. Então, aqui nós temos esse espetáculo experimental com essa bolha luminosa que muitas vezes o público podia interagir com ela. Como vocês podem ver aqui que acontece. O cenário de bolha luminosa é composto de um grande balão de nylon inflável, onde os artistas entram com equipamento que projetam formas e cores, criando um espetáculo luminoso que predominam as sombras animadas e aí o público é convidado a entrar nesta bolha e fazer parte desse espetáculo que vai tendo aí todo o movimento e toda a projeção de coisas para fazer esse envolvimento, certo? Então, essa plateia acaba ficando super encantada com todas as projeções que podem trazer, certo? E aí no textinho ao lado nós temos aqui um pouquinho sobre a companhia de teatro Lumbra e vocês podem dar uma lida e aprender um pouquinho mais. Lembrando que a companhia de teatro Lumbra é coordenada pelo Alexandre Faveiro e ele é um artista assim com grande capacidade, principalmente acho que na próxima página, página 24, a gente fala aqui quais são as especialidades dele e que ele já dirigiu os projetos com a companhia que tem essas coisas de cenografia, ele tem muito essa questão com sombras e luz, essa iluminação dele é sempre muito boa, né? E ele já dirigiu animações e performances inovadoras, e aí tem uma lista na próxima página das performances e inovações dele, tudo bem? Lembrando que essa parte imersiva de trazer as sombras para a arte, trazer as silhuetas, é muito comum, principalmente em algumas fotografias que vocês podem ver, que as fotografias de silhuetas ao pôr do sol, e são muito queridas pelas pessoas. Então, são fotografias que já vêm com essa mescla de arte e tecnologia, fazendo com que a tecnologia age ao nosso favor para conseguir os resultados desejados, tudo bem? Na página 24, nós temos aqui Vivência e Registro em Arte, onde nós temos 4 perguntinhas para vocês responderem, bem tranquilinhas, e tem aqui também o textinho sobre o Alexandre Faveiro. Uma das perguntas aqui é o que você entende por teatro experimental. Então eu quero saber de vocês quais as teorias que vocês têm e o que vocês entendem quando vocês falam que algo é experimental ou não. Então deem bastante atenção para essa questão. Na página 25, a gente tem o repertório da companhia de teatro Lumbra, e aí a gente tem algumas narrativas aqui. Uma delas é Saci Pererê, A Lenda da Meia-Noite, Alto Luminoso de Natal e Splum. Dentro desses todos, a gente pode ver também algumas primeiras animações que foram feitas no conceito de stop motion, que utilizaram também o teatro conhecido como teatro de sombras.
que é basicamente esse conceito aqui. Esse teatro que utiliza os recursos cênicos de luzes e sombras. E não é a primeira vez que nós vemos esse tipo de teatro, galera, porque desde muito tempo atrás a gente pode ver que o teatro de sombras é realizado pelos chineses e japoneses. Então, na Ásia, era uma coisa muito comum esse teatro de bonecos ser representados por teatros de sombras. Então eu vou deixar para vocês aqui, caso eu encontre nos cards, alguns desses teatros para vocês darem uma olhada e alguns teasers também, que são sempre mais rapidinhos e eu sei que vocês preferem. Aqui na página 25, a gente tem aí um pouquinho de cada narrativa que conta, principalmente trazendo aqui que o Saci Pererê é inspirado no Monteiro Lobato, o Alto de Natal conta histórias do Natal mesmo, e o Splum é um momento especial de criação e improvisação de arte de sombras. Então, poderia eu, que estou aqui, nesta sombra, com essa luz, criar uma obra que poderia trazer ao mesmo tempo a sombra e todo o espectro que ela traz? Se eu colocasse um painel na frente e aí sim ficasse tudo vedado, só a luz, vocês considerariam que poderia rolar um teatro de sombras aqui? Ou vocês consideram que este que eu já estou fazendo, que aparece mais a sombra, mas a minha silhueta, também pode ser considerado uma forma de narrativa de sombras? Então, fica aí o questionamento para vocês. Lá na página 26, nós temos criatividade com luzes coloridas e sombras. Então, nós temos o que fazer: realizar em dupla experiências artísticas com projeções de luzes e sombras obtidas por meio de fonte de luz, lanternas com filtros coloridos e por meio de silhuetas de figuras recortadas em papel cartão, papelão, retalhos de embalagem e tudo mais. Então, o que vocês podem fazer e que vocês vão fazer para esta atividade aqui, meus amores? Vai ser bem simples. Vocês vão montar basicamente um cenário do mesmo tipo que eu montei, utilizando lanterna de celular ou um abajur, caso seja mais fácil para vocês. Vocês vão formar algum objeto ou algum espectro e vocês vão criar alguma cenografia utilizando eles. Podem mandar uma foto, não precisa mandar um vídeo, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou montar aqui uma cenografia que tenha o tema com a lua. Então, se eu colocar assim desta forma, vocês podem ver que um halo está mais preenchido e a outra parte está bem fininha. Então, eu poderia falar que isso daqui é uma lua que está crescendo, de repente. Olha o movimento que você consegue com alguns mexeres. Ou vocês podem criar um bonequinho e fazer essa fotografia. Então, eu vou pedir apenas uma fotografia, pode fazer individual. Vocês podem recortar, por exemplo, de uma caixa, ou rolo de papel higiênico, que fica o rolinho do final quando acaba. Fazer um recorte, fazer um personagem e fazerem a foto contra a luz. Então, assim, é um trabalho que vocês conseguem visualizar como que vocês precisam organizar tudo para dar a silhueta e vocês conseguem também entender um pouquinho de como ele funciona, tudo bem? Então, é para fazer a página 26. Já lá na página 27, nós temos teatro de luz e sombra, a arte do teatro de sombras. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, vocês têm vários bonecos e eles são muito trabalhados, eles são bem finos, bem articulados e vocês podem ver que existem algumas rachuras dentro deles para que a luz passe pela roupa. Então, para não ficar uma coisa que nem basicamente eu, que sou basicamente um bloco preto com algumas focos de luz aparecendo, mostrando o cabelo, e aí você vê que passa os raios da luz, né, os feixes de luz pelo cabelo, que passa, faz algumas dobras na roupa, então vocês conseguem ter a dimensão de que eu estou aqui quando eu me mexo, faz as voltas da silhueta, então tem ali um jogo de luz que acaba parando em mim e dando volume, além de só essa massa, esse bloco preto que vocês veem. Tudo bem? E aí nós temos aqui o texto que fala que em países asiáticos o teatro de sombra tem uma tradição de mais de 5.000 anos, tudo bem?
E aí a gente tem aqui como o teatro de sombras surgiu, que foi basicamente o imperador pedindo para um mago trazer o espírito ir até o mundo das sombras, né, e trazer a bailarina que ele mais gostava de volta para que ela pudesse dançar para o imperador. E aí, teoricamente, o mago disse que essa era a alternativa dele ver mais uma vez a dança da sua bailarina preferida. E foi assim que acabou nascendo o Teatro de Sombras, que foi essas projeções de luz que fizeram com que essa bailarina conseguisse vir. Mas isso é apenas uma lenda, não é mesmo? Então, devemos levar em consideração que quanto mais destreza você tem na hora de mover os seus personagens, as suas silhuetas, melhor o teatro de sombras vai ficar. Mais movimento, mais histórias. E as histórias que eles geralmente contam são histórias do cotidiano. Então, o que acontece? Essas histórias são mais perto do povo, e tem todo um esquema de amizade, de companheirismo, de coragem, porque tem que lembrar também que era uma forma de entretenimento e trazendo sim ao certo as morais e toda aquela coisa que a gente adora ver nas histórias. E aí, na página 28, a gente tem a criação do boneco de sombras que nós não vamos fazer, tudo bem? Por quê? Porque os bonecos de sombra eles são articulados, eles precisam às vezes de um papel que seja um pouco mais fino para compor algumas peças, às vezes uma folha de seda. Então iria precisar de taxinhas para colocar para compor toda a estrutura do boneco e ele ficar articulado, além de palitos. Então, como vai muita coisa, e nós não estamos no âmbito escolar, que vocês levaram os materiais de vocês. Eu sei que tá difícil para algumas pessoas saírem de casa e comprarem esse tipo de material, então nós não vamos fazer os bonecos de sombra tradicionais, tudo bem? Mas na atividade anterior, vocês viram que vocês têm a possibilidade sim de fazer os bonecos de sombras, que vocês têm que produzir aí uma fotografia que tenha a ver com o tema, então não vamos estar fora dele de qualquer jeito, tudo bem? Lembrando que, do mesmo jeito que eu montei aqui o meu esquema e eu consegui fazer a aula dando a dimensão e mostrando para vocês mais ou menos como a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor, mostrando as silhuetas que são necessárias para isso, vocês também podem ver que não é tão difícil compor. Falta um pouco. O importante é ter um pouquinho de imaginação e criatividade para vocês conseguirem fazer o que vocês querem. Tudo bem? Então, não deixem de fazer os trabalhos. Qualquer dúvida, deixem para mim lá via Schools também. Mandem as atividades via Schools que eu vou estar esperando. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham gostado dessa aula, que foi um pouquinho diferente aí para mostrar uma situação para vocês. E até a próxima. Tchau!